Olá, eu me chamo Priscila, sou aluna do ERG1 e hoje vamos dar início ao módulo 7 sobre a pluralidade dos mundos habitados, cujo tema é o fluido cósmico universal. Os espíritos superiores nos esclarecem que há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. São-lhes inerentes as forças que presidiram a metamorfose da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas múltiplas forças, indefinidamente variadas segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificada em seus modos de ações segundo as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo e eletricidade ativa. Os movimentos vibratórios do agente são conhecidos sob os nomes de som, calor, luz. Em outros mundos, elas se apresentam sob outros aspectos, revelam outros caracteres desconhecidos na Terra e na imensa amplidão dos céus, forças em número indefinido se têm desenvolvido numa escala inimaginável, cuja grandeza tão capazes somos de avaliar como o é o crustáceo no fundo do oceano. Para apreender a universalidade dos fenômenos terrestres, ora, assim como só há uma substância simples, primitiva e geradora de todos os corpos, mas diversificada em suas combinações, também todas essas forças dependem de uma lei universal diversificada em seus efeitos e que, pelos desígnios eternos, foi soberanamente imposta à criação para lhe imprimir harmonia e estabilidade. Então, o fluido cósmico universal, ele pode ter vários nomes, né? E para nossa compreensão, mas de uma forma mais didática, nós podemos associá-los à energia, né? A energia que nos move, a energia que nos torna diferente de uma matéria orgânica inerte. E ela varia de acordo com os mundos espirituais, de acordo com a densidade, de acordo com cada mundo habitado, né, tanto pela espiritualidade superior, e são graus diferentes e diversificados, e essa energia ela é variável. Aqui no planeta, a gente pode atribuir essa energia a um quinto elemento, né? Esse quinto elemento ele está sendo estudado pela ciência ainda e ele é conhecido como éter. Esclarecem ainda os espíritos superiores que a matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estadeiam suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna diretriz. Absolutamente não desapareceu essa substância de onde provém as esferas siderais. Não morreu essa potência, pois que ainda incessantemente dá à luz a novas criações e incessantemente recebe, reconstituído, os princípios do mundo que se apagam do livro eterno. Então aqui a gente percebe, né, que esse fluido ele não desapareceu, ele é uma substância onde provém a luz de novas criações. E ela guarda todas as informações, né, da criação do espírito, do ser, do
do planeta. E trata-se de uma substância etérea, mais ou menos rarefeita, que se difunde pelos espaços interplanetários. Esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito nas regiões imensas, opulentas de aglomerações de estrelas, mais ou menos condensadas onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificada por diversas combinações, de acordo com as localidades da extensão, nada mais é do que a substância primitiva onde residem as forças universais, de onde a natureza ha tirado todas as coisas. O fluido cósmico, entendido como sendo o princípio elementar do universo, demonstra possuir propriedades sui generis, assumindo dois estados distintos: o da eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, e o da materialização ou de ponderabilidade, que é de certa maneira consecutivo àquele. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível. Mas ainda aí não há transição brusca, porquanto podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como termo médio entre os dois estados. Então nós temos o fluido primitivo, né, o de materialização ou de ponderabilidade, e nós temos o intermediário. Esse intermediário, que é chamado de imponderabilidade, são as matérias orgânicas que nós conhecemos como oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, né? E então existe a matéria propriamente dita, esse outro estado que ele que é como se fosse uma matéria transitória entre os dois mundos, e aquele que é invisível e imperceptível às nossas condições físicas. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme, sem deixar de ser etéreo. Sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas talvez do que no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem fluidos distintos que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis que os encarnados, e são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os humanos com seus materiais, ainda que por processos diferentes. Então aqui é feita uma analogia. Então, enquanto encarnados, nós humanos, nós transformamos a natureza ao nosso redor e construímos objetos, ou construímos como é que eu posso dizer? Coisas que vão suprir nossas necessidades com a matéria, né? E os espíritos, eles usam essa substância fluídica da mesma forma que nós também para produzir objetos necessários a eles nessa outra dimensão. E é tão material para eles quanto é para nós aqui no corpo físico, né, no nosso plano físico.
E essas substâncias que ficam intermediárias e esses fluidos, eles também utilizam, né, para os fenômenos também de materialização quando necessário. Finalmente, nos parece oportuno esclarecer a respeito de um subproduto do fluido cósmico existente em todos os seres vivos. Trata-se do fluido ou princípio vital. O princípio vital da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte de onde promane, princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem, pois que pode haver vida com exclusão do pensar. O princípio vital é coisa distinta e independente. Para uns é uma propriedade de matéria, um efeito que se produz, achando-se a matéria em dadas circunstâncias. O princípio vital, também chamado de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado, e tendo como fonte o fluido cósmico universal, é encontrado em todos os corpos vivos da natureza, modificados segundo as espécies, é que eles lhe dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Podemos então dizer que o fluido vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos. A ação deste entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. Então, o fluido vital, ele é uma substância, né, que ele vai derivar do fluido cósmico universal e pode ter várias denominações, mas que a mais aceita, né, e conhecida é o princípio vital. E esse princípio vital, ela é a energia, é a força que nos rege, que nos dá vida, né? Então, assim, podemos dizer que quando desencarnamos, né, quando deixamos esse corpo, é como se aquele princípio vital, não que ele fosse deixar de existir, mas que ele passa a habitar um outro estado, né, um outro estado. E eu deixei um videozinho no final do slide, que é uma sugestão de vídeo, que eu achei muito interessante, né? Então são informações bem atuais sobre o fluido cósmico universal, e eu espero que tenha ficado compreendido, né, o assunto, e até a próxima. A teoria do Big Bang é a teoria mais aceita pela ciência, né? Se mostra muito interessante, bastante factível, né? Mas é importante lembrarmos que Georges Lemaitre, ao criar a sua teoria, ele tratou do átomo primordial, em que considerou que teria um átomo base. Hoje, podemos, com certa segurança, afirmarmos que esse átomo base do universo, de onde se originou tudo, é o átomo de hidrogênio.
até porque ele não se enquadra na tabela periódica. E não é demais falarmos que todo o universo é química pura, ou seja, química também é física, porque de um átomo nós temos inúmeros cruzamentos ou uniões de átomos que levam a todo o processo químico. O universo é química. Deste universo nós temos que ter consciência, e aí vem o Espiritismo nos auxiliar, de que, primeiro, Deus não age diretamente sobre a matéria. Aí fica uma pergunta, mas se Deus não age sobre o universo, sobre o que chamamos de matéria, quem age são os espíritos puros. A eles cabe manter o universo em ordem e zelar pelo cumprimento das leis de Deus, a lei natural. Esses espíritos puros, um deles é Jesus, que é o responsável pelo nosso planeta. Jesus não é o único espírito puro. Existem inúmeros, incontáveis, podemos assim dizer. Mas então, quem tem domínio sobre a matéria são os espíritos puros, mas não só eles. Todos nós temos domínio sobre a matéria. Não sabemos exercer, não praticamos, mas um dia faremos isso, ainda não temos consciência. Por isso que Jesus avisou, eu faço e vocês vão fazer muito mais. E também nos alertou, vós sois deuses, porque nós somos co-criadores, junto com os espíritos puros. A nós que estamos no planeta Terra, cabe manter este planeta em ordem, coisa que não estamos fazendo muito bem. Mas, através da evolução intelectual, talvez despertemos melhor para o meio ambiente, para a justiça social, enfim, várias coisas que não estão bem. Mas, neste processo planetário, a nossa ciência avançou muito, mas avançou muito no que diz respeito à ciência materialista, à ciência clássica, que trabalha o macrocosmos. Isso é verdade. A saúde hoje tem exames maravilhosos, médicos maravilhosos, no que se refere à parte física. Mas quando nós vamos tratar da parte não física, da não localidade, aí nos acode a física quântica e principalmente eu gosto muito da teoria das cordas. Mas é bom lembrar que lá atrás, um grande cientista, a quem eu respeito muito, chamado Nikola Tesla, nos lembrou que o dia que a ciência estudar o invisível, ela avançará em 10 anos mais que em todas as épocas da humanidade. O que é o invisível? A não localidade. Aquilo que está fora ou acima da velocidade da luz, aquilo que nós não enxergamos. Mas que hoje a ciência, para avançar, valendo-se da física quântica, da teoria das cordas, que aponta para a existência de até 12 dimensões, 8 das quais não locais, mostra que hoje a ciência, se quer avançar, temos que levar em conta variáveis ocultas. Quais seriam essas variáveis ocultas? A primeira delas, entendermos que a energia escura e matéria escura que nós percebemos que existe, mas não sabemos, a ciência não sabe do que se trata, porque do universo a ciência só conhece 5%, nós percebemos que a matéria escura e energia escura é o fluido cósmico universal, que é o que determina toda a força da gravidade. Por isso que Isaac Newton, quando criou a lei da gravitação universal, leis maravilhosas que funcionam sim, mas nem ele e nenhum cientista até hoje disse como e por que elas funcionam. Até porque o gráviton ainda é uma partícula hipotética, como foi o bóson de Higgs há pouco tempo atrás. Então nós temos assim uma informação muito importante, mas não temos o porquê. E este porquê, com certeza, na minha convicção, chegará até o momento em que a ciência perceber a não localidade do fluido cósmico universal, um éter que habita todo o universo, segundo Einstein falou em 1920, de que existe um éter no universo que rege todo o movimento, que ele não conseguiu entender naquela época, o porquê. Hoje fica muito claro. Então está chegando muito próximo, estamos muito próximo de termos aí uma quinta força da natureza, uma quinta lei, ao lado das 4 que já temos.
a lei do fluido cósmico universal. Quando nós entendermos isso, nós vamos compreender melhor como Deus criou o universo, nós vamos compreender melhor como de onde os espíritos tiram o seu perispírito, nós vamos entender melhor a existência do espírito e assim vamos não crescendo, porque o espírito nunca vai parar de aprender.